Uma boa noite, cantoras e cantores. Nessa noite vamos começar aqui mais uma prosa de cantor num boletim urgente. Urgente porque não estava no script em gravar. De fundo, talvez você de repente não sei se você está ouvindo, não sei se está tão alto, né, que vai estar pegando aqui no microfone. Está passando o louvor Sabor de Mel. Louvor esse que e antes de E antes de tá passando, passou um testemunho, qual eu achei muito interessante. Eu me lembro quando eu falei essas questões aí que alguns pastores estão dizendo que alguns louvores é antropólogo e tal, e não pastores, fui falando questão de liderança, algumas pessoas, né, no meio cristão, às vezes líderes, às vezes não líderes. E enquanto esse louvor tá tocando de fundo, quem estava ligado na Rádio Vivo, viu o testemunho da irmã, que por sinal é um louvor que tocou muito, né? Esse louvor Sabor de Mel, bastante, tocava bastante, a ponto que de repente alguém até chegava assim, ficar um pouco repetitivo, vamos dizer assim, enjoado, sabe? Que a gente toca muito. Como qualquer pessoa, às vezes, aquela quando é novidade, mas nós às vezes temos disso, né? Tem pessoa que julga e tem pessoas que também sente, mas não fala. Tudo tem o seu tempo e seu momento também, né? Talvez aquilo que eu vou gostar, e eu vou estar ouvindo pessoa que tem um gosto diferente, e ele vai ouvir, ou também vai ficar repetitivo, né? Se ficar ali passando muitas das vezes. Pode acontecer, gente, é ser humano, porque a gente tem a tendência, assim, de talvez não estar no bom momento, ou talvez assim, tanto ouvir aquela letra, né? Às vezes fica repetitivo, algum momento a gente pode até chegar a pensar assim. E eu não sei se vou contar certinho o testemunho, mas uma irmã ligou passou acho que um áudio contando testemunho ali, que não sei se eu vou contar ele direito, que ela sobre a questão desse louvor aí ser um louvor de alta ajuda, né, e não um louvor de adoração, mas essa questão aí de ser só para tocar na pessoa assim de uma maneira de alta ajuda e não algo espiritual. E ela contou um testemunho interessante. Ela falou que, se eu não me engano, a filha dela gostava de cantar muito esse louvor e cantava muito. Toda vez que recebeu oportunidade, eu peguei assim por alto o testemunho. Não dá pra me gravar certinho como foi assim, mas dá pra me pegar mais ou menos a base do testemunho que foi contado ali. Não dá pra contar com as palavras dela. E ela disse que ela cantava muito louvor, Sabor de Mel e tal. E teve um momento que ela julgou na mente dela que ela não falou, mas ela pensou em falar com a filha dela pra parar de cantar aquele hino. De repente alguém, assim, da mesma maneira que ela se sentiu assim, ficou um pouco já estava enjoado, que ela cantando aquele hino. De repente algum novo convertido também fosse é, enjoar daquele hino, né? E aí, passado aquele momento ali, ela não chegou a falar nada. E pelo que ela falou, não sei se é o esposo, alguém da família, era um fotógrafo e tinha um trabalho muito importante, né? Todo um trabalho guardado de fotos muito importantes num cartão de memória. E esse cartão de memória, de alguma maneira, foi perdida. E não foi perdido em casa, pelo que ela fala, foi perdido na cidade de Guarapari. E aí, perdendo esse cartão de memória, gerou uma preocupação muito grande, que era todo um trabalho e é algo que, pelo que ela disse, que precisava muito, né, que eles precisavam. E aí, ela chegou assim a ponto assim de ficar, acredito que desesperada, né? É um trabalho que ele precisava ali tirar um dinheiro, valia algo, né? Algo valioso, aquele cartão ali, aquele material que tinha ali. E ela fez um voto com o Senhor, que um dos votos era, se ela achasse aquele cartão de memória, ela iria cantar, se eu não me engano, aquele louvor 10 vezes, não sei se no culto ali, não deu para entender direito ali. Eu sei que ela fez 10 vezes, quando ela achasse ela ia dar um glória alto, assim, uma coisa assim do tipo, não sei contar, não lembro direito. E ela saiu no ônibus, né, com a filha, e ela foi nesse voto.
E nisso ela entrou numa loja no qual tinha uma promoção de uma sandália, né? Tava lá na promoção, num saldão lá e tal. E quando ela foi pegar aquela sandália, o cartão de memória estava por cima daquela caixa de sapato ali em promoção. E a moça da loja, pelo que ela falou ali, falou assim que ainda ela tinha chegado ali para pegar naquela sandália e ninguém tinha pegado nela ali naquela sandália. Então não teria ninguém como ela. A moça perguntou assim, ué, como é que você achou esse cartão de memória aí? E ela falou assim, que Deus é tremendo, né? Que uma coisa ela tivesse achado dentro de casa. Outra coisa é ela achar um cartão de memória numa cidade, né? Que, pra você ver como é que é a questão da fé. E o que eu venho resumir com isso? O que ela vem dizer para ser breve no vídeo. Talvez se eu ouvir ela contando, seria algo muito mais tremendo. E ela cumpriu o voto dela, mas eu vou falar logo mais à frente. E ela achou esse cartão e ela fez o propósito que ela cantaria o louvor Sabor de Mel. E que ela contaria o testemunho, se eu não me engano, é isso, 10 vezes. E logo após cantava e dando e glorificando. E ela cantou as 9 vezes. E quando chegou na 10ª vez que ela ia cantar na campanha, não sei, que ela teve a oportunidade, uma proposta de 10 vezes. A Damares vinha lá no local e ela encontrou com ela e contou o testemunho na 10ª vez que o louvor, aquilo que fez na vida dela lá, e que ela sempre, com certeza, marcou a vida dela de uma forma que sempre ela vai estar cantando esse louvor. E ela terminou mais dizendo, falando assim, que nós não devemos julgar, às vezes, sem examinar, porque às vezes nós vemos algum líder, algumas pessoas que saem, sabe, de repente criando uns questionamentos por acharem que são grandes teólogos e tal, mas não sabe, como eu tinha dito em vários vídeos aqui, na vida da pessoa. E ela deixou bem claro e contou para Damares tudo que aconteceu com ela. Ela mesmo julgou, né, sobre a questão dela também, quando ela descobriu essa questão de autoajuda, se não me engano, ela falando. E pedir para ela não cantar mais esse louvor, e hoje faz parte da vida dela, pra você ver. O que também a gente resume com isso, ela fala para terminar esse vídeo, é que a pessoa não deve julgar. Por quê? Porque, querendo ou não, esse louvor aí foi um louvor que pode-se dizer, fez ela, o nome dela soprar aí em todo o país, né, em Brasil, e hoje ela é conhecida em todos os lugares através desse louvor que a pessoa vai e chega aí falando de qualquer jeito, que não sabe o que passou na vida dela. Porque eu sou compositor, eu sei que é isso. Tem muitos anos aí de sonho, até hoje não paquei nenhum louvor, ainda nem gravei. Então, pra ela ter saído da onde é que ela saiu, da simplicidade, aonde ninguém tinha visto ela, e aí a pessoa pegar aí a letra aí, querer falar que é um louvor assim, que é um louvor tal, e colocar da forma que ele pensa, como que o louvor não sabe nem o que se passou naquela questão de quando ela compôs aquele louvor. Então fica aí essa minha fala aí, mas é um testemunho forte, né? Então nós pensamos antes de ouvir algumas pessoas, que é aquela pessoa que tem opiniões, os chamados críticos aí, devemos examinar bem antes da gente aí julgar, porque às vezes a gente pode estar falando coisas sem saber. Então tome cuidado ao examinar esse tipo de questões, porque examinando o louvor Sabor de Mel, às vezes a pessoa pega aquele contexto ali da pessoa do louvor e fica tentando colocar algumas coisas entrando na mente do compositor, e eu acredito que isso daí não tem necessidade. Mas fica aí nessa prosa de cantor, comenta aí a respeito aí. Você que estava aí na Rádio Viva, de repente me perdoe se eu errei alguma parte não soube contar da maneira que foi o testemunho, mas achei muito legal, já resolvi fazer o vídeo aqui na mesma hora aqui. Obrigado, você ficou até o final aí. E também dá um like aí, você que não é inscrito, se inscreve aí. O Hélio de Lima, na prosa de cantor. Uma boa noite a todos nessa semana de muita chuva. Final de ano de 2022 já, estamos em novembro aí, graças a Deus.